Ok. Comecei com a mágica em 1978. Quando completei 10 anos de idade, eu ganhei uma caixa de mágica da minha mãe, porque a ideia dela era que, como eu era muito tímido, a mágica era um brinquedo que me forçava a mostrar para os outros. Ou seja, se eu ganhasse um carrinho, eu ia ficar brincando sozinho no quarto. Se eu ganhasse um videogame, nem tinha na época, mas se eu ganhasse algum outro brinquedo, normalmente que uma criança brinca, ela brinca isoladamente. A mágica não, ela faz com que a criança mostre essa mágica para outra pessoa, e então a mágica foi a estratégia dela para que eu vencesse a timidez. E foi com isso que eu fiquei apaixonado pela arte aos poucos, e então eu desenvolvi a mágica através de um mestre que me ensinou, que era o Dakar. Ele, justamente por ironia do destino, ele ia parar com a mágica, porque a mágica não permitia que uma pessoa vivesse adequadamente através da mágica. Ou seja, era uma arte muito bonita, só que no Brasil, naquela época, não havia uma possibilidade de um profissional viver desta arte. Ou viver de uma forma adequada, sustentando uma família, como era o caso dele, que tinha 2 filhos, e ele teve então que optar em ser um representante de uma indústria farmacêutica famosa da época, ou ser um mágico. Então ele gostava da mágica, mas então ia passar tudo para mim, e eu ia usar a mágica como um hobby na minha vida. Quando eu completei 12 anos, eu comecei a conhecer a mágica no Brasil e como que a mágica existia aqui neste país. E sempre estudando paralelamente, pois o sonho de meus pais era que eu me formasse, tivesse uma formação tradicional. Meu pai é engenheiro, ele participou da construção de Itaipu, e minha mãe é uma farmacêutica, né? Na época dela, lá na cidade dela, foi uma das primeiras farmacêuticas, né? Da região. Então eles tinham uma visão muito tradicional, uma formação conservadora, e eles gostariam que os filhos deles seguissem exatamente esse caminho. Portanto, a mágica era um hobby e não uma possível atividade principal. Tá. Bom, meu nome é Osama Sato, né? Eu sou educador, diretor, ator, educador formado em educação artística pela Universidade de São José Tadeu, especialização em artes cênicas. E sou líder de um grupo de mágicos, né? Há mais de 24 anos, agosto agora de 2013, nós vamos completar 25 anos de união. É o grupo The Oriental Magic Show. E atualmente eu tenho um quadro também, eu sou um dos humoristas do programa Praça é Nossa, com aquele bordão "Ih, complicou". Isso mesmo. Olha, a minha infância, eu tenho até uma palestra que fala: o sucesso num passe de mágica, né? Então, a minha infância, eu fui muito pobre na minha infância. Para se ter uma ideia, eu morava numa garagem onde era colocado um automóvel. Isso é verdade mesmo. Então, e era uma casa assim de empregadas do fundo da casa principal. Então, à noite tirava-se o carro, e o meu pai colocava até uma cortina, que era uma lona, para o vento, porque antigamente as portas eram de madeiras e tinha aquelas frestas, né? Então passava muito vento. Então meu pai colocava uma lona, né? E para esse vento não atingir a gente à noite. E meu pai e minha mãe dormiam numa cama de casal, e eu dormia junto com ele numa garagem. E isso eu morei, não é 1 ou 2 anos da minha vida, não. Isso eu vivi mais ou menos até uns 8 anos de idade. Aí eu falo, o que eu levei disso é que meu pai não teve estudo, a minha mãe não teve estudo, mas graças a Deus eu tive uma base que é a educação. Não, basicamente todos os mágicos começam do mesmo jeito. Ganham um kit de mágicas e a partir daí a pessoa, muitos evoluem naquilo, se transformam em profissionais e tal, e alguns pegam aquele kit e viram um brinquedo de criança só. Eu
segui quase o mesmo caminho. A única diferença foi que, em vez de ganhar um kit, eu juntei o dinheiro de mesada para comprar esse kit. Então foi um dinheirinho ali suado, mês a mês e tal, que meus pais não tinham condições de dar, né, o presente que eu queria, mesmo porque eu tinha outros 2 irmãos. Então eu juntei aquele meu dinheirinho de mesada e fui juntando até conseguir comprar. E, na verdade, em vez de optar por um kit, eu optei por um livro, que eu achava que o livro tinha muito mais informação do que o kit, e realmente tinha. Então para mim foi muito mais vantajoso, e a partir daí eu segui carreira. Eu comecei na mágica como eu estudava de noite. Eu tinha uma gráfica aqui no Ipiranga mesmo. Então eu tinha muita responsabilidade com 18 anos. Isso daí, que eu comecei a gráfica com 18. Estudei a vida toda à noite até me formar em Direito, estudei à noite. Então eu ocupava meu tempo trabalhando e estudando à noite. Vivia nervoso, assim, por causa de trabalho, por causa... fumava 4 maços de cigarro por dia. Aí, eu larguei de fumar. Fui procurar uma coisa para me ocupar e para me distrair. Fui no médico. O médico disse para mim que eu devia levar a vida menos a sério. Aí fui procurar mágica para me distrair, para me ocupar os dedos, porque eu fumava muito. Eu ficava assim, tinha vícios, né, além do cigarro, levava a vida muito a sério para me distrair, então fui na mágica. Aí eu tinha um cliente que ele fazia só grandes ilusões, então ele tinha uma caminhonete, ou aqueles trailer, ou um ônibus, parecido com um ônibus, que é essa fotografia que está aqui, atrás, aqui, ó. E ele fazia uma grande ilusão lá, que poderia ser uma mulher com cabeça, uma aranha com cabeça de mulher, por exemplo, ou a monga, que é uma mulher que virava macaco. Era meu cliente, ele ia lá fazer cartões de visita. Um dia, ele e um amigo de infância, que a gente saía junto, fomos tomar um café com ele num bar, e ele falou pro meu amigo, não para mim, que ele era alto, que ele tinha corpo, se ele quisesse, ele podia ser mágico. Aí eu entendi que qualquer pessoa poderia aprender mágica. Então eu comecei na mágica para me distrair, para não levar a vida a sério e para fazer o que eu gostava. Aí eu vendi a gráfica para fazer só mágica. Então, antes sempre foi um hobby, né? Nunca pensei em viver da arte mágica, porque sempre quando eu ia na escola, eu fazia mágica com os professores, com os diretores, com os amigos, né? Mas eu não pensava em ganhar dinheiro com isso, nunca passou pela minha cabeça. Um dia, o diretor da escola, que eu lembro até hoje que o seu Douglas, ele chegou e falou para mim, como ele sabia que eu fazia mágica na escola, ele falou, você não quer fazer um show para o meu neto? Aí eu falei, não, seu Douglas, mas eu não faço show. Não, mas as mágicas que você faz na escola tá perfeito. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu vou ter que fazer um show. O que eu fiz? Eu peguei um palitozinho do meu pai, né? E a minha mãe sempre foi costureira de marca maior. E ela pegou umas lantejoulas e colocou as lantejoulas no paletó do meu pai. Eu sempre fui cara de pau, sempre pra minha época, né, eu tô falando disso 28 anos atrás, né, japonês ainda fazendo isso, japonês é engenheiro, japonês não é artista. Eu peguei aquele paletó do meu pai, coloquei aquela gravatinha borboleta, fui lá na festa do netinho do seu Douglas e, por incrível que pareça, todo mundo gostou. A partir daí, eu comecei a pensar, poxa vida, o dinheiro, né, além do que eu gosto de fazer, que é a mágica, eu não posso ganhar dinheiro com isso. Aí sim, comecei a investir nisso e comecei a cobrar pelos meus shows. Eu tinha o meu emprego também regular. Eu acho que muitas pessoas que pensam em seguir essa carreira artística, seja de ilusionista, de ator, enfim, uma carreira artística qualquer, ela deve seguir o seu sonho, deve acreditar no seu sonho, mas ela deve ter um outro emprego enquanto aquela carreira artística não avança, não evolui. Então eu também tive o meu emprego. Eu trabalhava como eletricista de manutenção, trabalhava numa empresa automobilística e trabalhei durante 10 anos. Fui mandado embora por essa empresa, uma demissão em massa com 2.800 funcionários, mas eu já fazia
já gostava de mágica, já fazia um dos meus primeiros truques. E eu achei que aquela era uma oportunidade para seguir o meu caminho. Então foi mais ou menos por aí que aconteceu. Olha, eu estudei na Escola Técnica Walter Bellian, que na realidade é a antiga Escola Técnica Antártica, da Companhia Antártica mesmo, né? Foi uma escola muito boa e eu me formei em eletrotécnico. Então eu sou desenhista projetista. Então até 1988, mais ou menos, né, que eu formei o grupo do Oriental Magic Show, eu trabalhei como desenhista projetista. Eu tinha minha prancheta, pegava meu papel vegetal, desenhava, mas eu vi que aquilo não era para mim. Eu gostava mesmo de arte, eu gostava de atuar e gostava de mágica. Então eu desisti da minha carreira de eletrotécnico para me dedicar somente à arte mágica, à área artística. Tudo foi andando até o dia em que eu tive que me formar em Direito. O sonho de meus pais, então, era que eu me formasse em Direito para ser um juiz de Direito. A ideia era sair da faculdade, da Universidade de São Paulo, que era o sonho deles e foi cumprido da forma mais adequada. E então eu tinha que decidir se eu ia para, né, prestar um concurso ou para Las Vegas, conhecer o que é o ilusionismo, pois até então eu acompanhava e fazia o ilusionismo como um hobby, mas muito bem elaborado. Eu tinha uma diligência em relação ao ilusionismo muito grande, porque eu gostava muito. Então, quando me formei em Direito, eu tive que tomar essa decisão. E a decisão foi ir para Las Vegas, conhecer um pouco mais o que era ilusionismo, para eu tomar a decisão. Quando eu voltei, eu falei para meu pai que a decisão era ilusionismo. Qualquer início de qualquer profissão você vai ter dificuldade, não é verdade? Por quê? Porque você sendo mágico iniciante, ninguém quer te contratar. Você vai fazer mágica onde? Né? Então, lógico, e pelo recurso que eu era um mágico diferente, eu sempre utilizei a boca preta, né? Esse rabo de cavalo aqui, ó, não nasceu de um dia para outro, não. Eu já cultivo ele há mais de 25 anos, né? Então, eu sempre tive uma característica diferente. Sempre usei kimono, sempre utilizei aquela roupa oriental diferente, sempre fiz mágicas para o lado oriental. Então, isso acabou facilitando para mim. E eu me lembro como se fosse hoje, que o primeiro programa que eu fiz foi na TV Cultura, que chamava Bambalalão, né? E naquela época a turma falou, um mágico japonês, vestido de japonês com música oriental, era uma coisa diferente. Então isso ajudou. Mas a dificuldade sempre foi grande, sim, para, como eu falei, onde se apresentar, onde comprar as mágicas. Hoje é mais fácil pela internet, né? Mas antigamente era muito mais difícil. Então a dificuldade foi essa, onde se apresentar. Sim, justamente pela falta de patrocínio. Não só no início, mas sempre. Né? Quanto maior o seu espetáculo, mais dificuldade você vai ter. Porque o investimento para que ele aconteça é sempre maior. Então, maior o espetáculo gera uma série de investimentos para que ele esteja em cartaz. Isso talvez a pior coisa que possa acontecer e sempre acontece. Então, as principais dificuldades na época, ninguém ensinava mágica para ninguém, era difícil de alguém ensinar. Eu tive que aprender muitas coisas, assim, alguns mágicos me ajudaram aqui, mas eu viajei para a Argentina, fui na Associação de Mágicos de lá, logo que eu comecei, uns 8 meses que eu estava. Encontrei com alguns mágicos lá, fiz contato, aí consegui endereços de mágicos de outros países lá dos Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos, visitei lojas, fábricas de aparelhos, visitei clubes, os mais importantes do mundo, né? O Castelo Mágico, que fica em Los Angeles. Depois eu fui para a Europa, visitei muitas associações. Isso daí foi o impulso e também foi a origem de eu ter assim uma boa base sólida com conhecimento por esses intercâmbios, que eu acabei recebendo muitas informações, eu acabei recebendo muita troca de mágicas, acabei recebendo muitas, na época, vídeos. Cheguei a juntar 500 vídeos que muitos mágicos usaram também para eles desenvolverem, e foi assim. Em outras palavras, nós colocamos
nós enfrentamos muitos desafios. Esse foi o preço de ser o primeiro. Não, o preço de ser o primeiro é exatamente esse. Nós pagamos pelo preço de ser o primeiro. Todas as dificuldades, a formação de equipe, não havia uma equipe, não havia um produtor especializado em ilusionismo, não havia um assistente de cena especializado em ilusionismo, não havia nenhum outro tipo de profissional que era especializado em ilusionismo. Nós tínhamos que formar um a um. Né? E todo mundo sabe todo mundo sabe da dificuldade de formar, né, os profissionais num empreendimento novo. Porque a equipe é formada, há uma dispersão muitas vezes da equipe, interesses pessoais que entram em conflito com interesses profissionais e você acaba então perdendo novamente a equipe. Então é um trabalho muito desgastante, foi um trabalho que exigiu muita perseverança. Então, mágicas de rua é uma coisa bem complicada também fazer, porque você precisa, a mágica na televisão você tem a câmera só na frente, né? Às vezes tem o câmera que vai lá por trás. Teatro sempre de frente. Agora, a mágica na rua não. A mágica na rua você tem que prestar atenção de todos os ângulos. Então a gente não pode criticar ninguém, a gente tem que elogiar quem fizer mágica, se for na rua, no teatro, onde for, está bem-vindo. Pra ele aqui, ó, que ele aqui já conhece, comprou mágica minha já, ele aqui veio só gravar hoje, ó que interessante, se liga. 10 contos você aprende a fazer esse truque aqui, ó. Coloca a caneta na palma da mão, abre a mão, a caneta não tá mais não. Esse truque... Meu nome é Antônio Bessa, eu nasci no Ceará, em Oroz. Cheguei aqui em São Paulo mais ou menos com a idade de 14 anos e já sabia fazer mágica desde criança. Aí eu caí na rua e comecei a fazer mágica na rua, faço mágica desde criança na rua. Com 8 anos de idade meu pai já me ensinou a fazer mágica, né? Eu já fazia mágica assim quando eu chegava a fazer alguns truques pequenos, micromagia. Que nem sumir coisa na mão, 2 palitos, quebrar um palito, o palito ficar inteiro, coisinha que qualquer criança faz. Pra mim começar a fazer mágica, quem instigou foi o meu irmão mais velho, né? E meu pai já fazia mágica, mas aí ele parou de fazer, eu era moleque ainda, eu aprendi alguns com eles. E quando eu vim pra cá, o meu irmão já fazia mágica aqui na rua de São Paulo e eu comecei a fazer também junto com ele. Tem várias, não. Eu vou falar uma que não era pra ter, a polícia militar às vezes. Não por causa dos polícias, mas por causa da lei que tá por trás, que os polícias não lêem direito, que a lei é ao meu favor e eles acham que não é, porque uns confundem com religião, macumba, feitiçaria ou 71. E mágica é arte. Mas olha direito para a nota de R$20. Todas as notas de 20 tem a marca d'água, tá certo? Eu vou tirar a água da marca. Veja que minha mão está vazia, não tem nada. Outra mão nada eu tenho. Mas eu vou falar assim, sai a água da nota e simplesmente eu começo a tirar a água de dentro da nota. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui na frente. Olha lá, sai água, olha. Aí eu tiro a água do dinheiro. Aí o cara fica chapado, invocado, porque a nota não está nem molhada, olha que bacana. Mágica é feita assim, eu pego a nota, coloco na mão, ó, eu passo a falar as palavras mais. Quando em 1993, o programa Fantástico da Rede Globo quis fazer uma matéria sobre mágicos. Foi então que nesse dia do Fantástico eu criei exatamente essa diferenciação. Eu falei, olha, a Glória Maria era repórter do programa, eu falei, Glória, eu não faço exatamente mágica, a minha especialidade é ilusionismo, né? Foi o que eu aprendi lá fora, foi o que eu trouxe para cá e é o que eu quero desenvolver aqui nesse país. E ela entendeu, e ela colocou com as palavras dela que o ilusionismo é uma arte que vem da mágica, só que é a parte mais difícil, mais complexa, a parte mais sofisticada da parte da mágica, que chamamos de ilusionismo. Naquela época, quando eu comecei a utilizar esse nome, ilusionismo, muitos brasileiros não conseguiam nem pronunciar adequadamente a palavra ilusionismo. Eles se enrolavam. Ilusio o quê? Iluminismo, e se enrolavam. Porque era uma palavra tão estranha,
para aqui a cultura brasileira que mal as pessoas conseguiam pronunciar. Hoje, muito mágico prefere o termo ilusionista, muito ilusionista prefere o termo mágico. Isso é uma nomenclatura para o meio mágico, né? Então, muitos não consideram essa nomenclatura como sendo a real, a verdadeira, mas enfim. Ilusionista é o termo dado ao artista que se apresenta com grandes shows, grandes produções, grandes shows, grandes espetáculos. Ele usa o termo ilusionista, ou dá-se o termo ilusionista a esse artista que trabalha com grandes shows. Mágico é um termo usado para o artista que trabalha com shows menores. Festas particulares, pequenos shows. Um é melhor que o outro? Não. O mágico, ele pode ser tão bom quanto o ilusionista. São categorias diferentes. Né? Mas muitos mágicos preferem usar o termo ilusionista. Né? E muitos ilusionistas preferem o termo mágico. Mas eu sigo essa regra, essa nomenclatura. Como eu trabalho com grandes shows, eu prefiro o termo ilusionista. Olha, podemos dizer assim, ilusionismo é uma das categorias da arte mágica, porque a arte mágica é dividida assim, em várias categorias. Você tem a mágica cômica, né? Você tem a mágica teatral, você tem a mágica infantil, você tem a mágica de close-up, que é a mágica com objetos pequenos, e você tem a mágica de grandes ilusões. É por isso que as pessoas falam, você faz mágica ou você faz ilusionismo? Não, na realidade você faz, é a mesma coisa. Só que o ilusionismo é uma das categorias da arte mágica, que são as grandes ilusões. Talvez David Copperfield seja realmente uma das grandes referências, não só para mim, mas para muitos mágicos. Mas eu acho que ele é um grande profissional. As apresentações dele são perfeitas, ele tem habilidade, ele tem expressão corporal, ele tem a rotina, né? A apresentação é perfeita. Para mágicos mesmos que assistem à apresentação, você muitas vezes não consegue descobrir o segredo, porque a apresentação é muito perfeita. Então, de repente você pensa assim, fala, poxa, eu acho que o segredo está ali. E ele mostra de outra forma que aquilo que você imaginava não existe, né? Então, ele tem sempre uma carta na manga, vamos dizer assim. E as apresentações dele são realmente perfeitas. Né? Não tem o mínimo erro, não tem a mínima coisa que deixa a desejar. Olha, sempre gostei, lógico, do mágico americano que todo mundo gosta, que é o David Copperfield, né? Mas aqui no Brasil, eu sempre gostei do mágico Fujikan, tá? Ele sempre foi um grande manipulador. O que é um grande manipulador? Ele, com objetos pequenos, ele transforma-se num grande show, com bolinhas, com baralhos, com coisas, com objetos pequenos. Eu sempre admirei o mágico Fujikan. E o Fujikan, ele trabalhava numa loja de mágicas, aqui para quem é de São Paulo, no Shopping Ibirapuera. Ele era o gerente da loja de mágica, né? E eu sempre comprava mágicas com ele. E em um certo momento eu falei para ele, poxa, e tinha um balconista também, que era o vendedor, que era o Phantom. Então tinha o Fujikan, que era o gerente, tinha o Phantom, que era o vendedor, e um dia eu falei assim, poxa, eu preciso aprender a fazer mais mágicas. E o Fujikan dava aulas de mágicas. Então eu aprendi com o Fujikan. E por incrível que pareça, hoje o Fujikan e o Phantom e eu, que formamos o grupo The Oriental Magic Show. Então ele era o gerente, tinha o balconista, que era o Phantom, e eu, Osama, que era o comprador. Por isso que formou o grupo The Oriental Magic Show. Teve vários mágicos. Um deles se chama Paulo Vanca, que era um mágico que hoje ele não está fazendo mágica, né? Ele é um administrador de empresas, né? Está numa empresa grande, né?
E ele me ajudou muito assim, e eu me espelhei nele assim. Ele foi o único mágico aqui do Brasil que o empresário dele era o Marcos Lázaro, era o mesmo do Roberto Carlos na época. Então ele pagava para ele ficar à disposição dele, tendo ou não shows. Então ele pagava por mês. Então era um mágico que tinha um bom conceito. Ele nasceu na Tchecoslováquia, né, mas ele morou no Chile, morou no Brasil, e ele inspirou outros mágicos também aqui do Brasil. Ele foi um dos mágicos que me deu os endereços da Europa e dos Estados Unidos para eu visitar. Então eu visitei muitos mágicos que inventaram coisas, né? Por exemplo, por causa dele, eu achei o Channing Pollock, é um mágico que inventou como que aparece o pombo da pessoa. Então depois eu encontrei esse mágico em 3 oportunidades. Se não fosse eu ter o endereço dele através do Paulo Vanca, eu não conseguiria. E vi outros mágicos também, o David Copperfield e o Tiani, que foi meu padrinho de mágica. Quando eu completei, então, 12 anos, conheci o mundo mágico e eu comecei a perceber que não era bem isso que eu queria. Naquela época já passavam os espetáculos, né, os especiais para a televisão, e eu ficava assim encantado. David Copperfield, no começo de carreira, o Siegfried Roy, que também estavam bem jovens, ou então o Doug Henning, que era o maior, né, o especialista de mágicas. Ele fazia shows inclusive na Broadway. Ele era um grande mágico que aparecia nos especiais da televisão. E eles vinham aqui para o Brasil em forma de enlatado, e eu ficava encantado com isso. E eu havia até falado para a minha família que um espetáculo daqueles era o meu sonho, fazer um espetáculo daquele porte. Levamos o ilusionismo para a cultura do país. Em vez de trazer o ilusionismo para cá, nós também levamos o ilusionismo para a cultura do país. Fomos a primeira corporação a levar o ilusionismo para o carnaval, né? Temos também essa marca que nos orgulha muito. E recentemente, em 2011, o nosso ilusionismo participou, né, de uma grande vitória de uma escola, inclusive, que foi campeã neste ano, né, sendo nós participando como um ilusionismo que nós criamos para o enredo dessa escola. E depois nós também colocamos o ilusionismo no futebol. Foi um grande orgulho quando nós, no evento da CBF, nós colocamos o ilusionismo, o espetáculo de ilusionismo, fazendo uma ligação com o futebol. Meu nome é Isao Imamura. Hoje trouxe uma metáfora da verdadeira magia do espírito do futebol. Mago não vive apenas dias de glória, mas dias difíceis, onde a garganta seca, o coração bate mais rápido, o suor é frio. Com maior frequência, nesses momentos, pensamos em Deus. Eu acho que cada sonho que você tem é uma emoção que você passa, né? Então os sonhos, eles vão mudando, eles vão aumentando, e a cada sonho que você conquista, para mim é uma realização, né? Um dos primeiros sonhos que eu tinha quando eu era criança era ter a minha cartola, né? Então eu sempre fiz as minhas cartolas de cartolina e tal. Quando eu comprei a minha primeira cartola, aquela que, né, que fecha, que amassa, que você vê muito em desenho animado, né? Para mim isso foi uma conquista, né? E aí, a partir daí, vieram muitas outras, né? Mas a maior emoção que eu tive na minha carreira foi a conquista do título de campeão latino-americano de mágicas. Essa realmente foi a maior conquista, a maior emoção. Foi você participar de um
congresso internacional de mágicos, em que você não conhece ninguém, né? E você se apresenta para 600 mágicos do mundo inteiro e vê no final o pessoal levantando e aplaudindo você de pé, é realmente é uma emoção muito grande. Então, veja bem, aí também tem assim, além de uma vez, o que mais me satisfez foi a fazer aparecer uma moto da Yamaha RDZ no Matsuri Plaza, o lançamento da moto. Estava até o presidente da Yamaha do Japão. Isso foi o que mais me deu realização. Saiu uma página inteira na Folha de São Paulo sobre isso, e falando tudo que eu fiz. E depois a Suzuki me contratou para fazer em 3 lugares a mesma coisa, que ficaram sabendo 5 dias depois. Tinha 1000 pessoas assistindo lá, e depois até o próprio dono do Matsuri Plaza, Roberto Matsuri, na época, que é o filho do Henry Matsuri, me contratou muitas vezes para fazer shows lá também. Então isso daí me deu muita realização, porque eu fiz uma coisa grande para mim, né, para o meu tamanho, para aquilo que eu achava onde eu ia chegar. Da moto me deu muita realização, me deu satisfação também econômica, porque eu consegui receber um valor que jamais eu achava que era possível, e também me deu assim possibilidade de abrir meu campo assim para eu fazer outras coisas e para poder fazer coisas para agências de publicidade. Mas também eu me realizo fazendo uma apresentação para criança. Então tem crianças que você faz uma apresentação para 5, 10 pessoas, e também é muito importante porque você atinge um tipo de pessoa que ela não tem interesse nenhum em você e você nela. Então você está fazendo uma coisa que às vezes você consegue, quando tem uma reação nos olhos ou na palavra de uma criança, te dá muitas realizações. Então você vê uma criança falar que você é mágico de verdade, por exemplo, já ouvi falar isso, é uma coisa que te dá muita realização, tanto quanto uma outra coisa que 1000 pessoas te viram fazer. Olimpíadas de Mágica, que aconteceu no Japão, em 1988, foi um marco histórico para mim, mas como mágico amador. Então o que aconteceu no Japão foi exatamente isso. Os organizadores das Olimpíadas de Mágica, eles escolheram a dedo aproximadamente 15 profissionais do mundo inteiro. 15 profissionais do mundo inteiro. E eu fui um deles, o único brasileiro que participou dessa Olimpíadas. A última Olimpíadas da história, inclusive, oficial. E lá aconteceu algo muito inusitado. Eu estava fazendo a apresentação e, como eu disse, embora eu tivesse já ganho um prêmio como primeiro lugar em manipulação, né, no Congresso Latino-Americano de Mágicas, o chamado Flasoma, que tinha acontecido na Argentina, em Buenos Aires, em 1987, um ano antes. Embora eu tivesse ganho esse prêmio, não significava que eu tinha uma experiência muito grande. Tanto que no Japão, quando eu fui fazer o meu número, um efeito com fogo não se apagou e caiu sobre um cesto que eu usava como cenário, mas dentro desse cesto estavam todas as mágicas que eu ia fazer durante os 10 minutos de apresentação. Só que o fogo não apagou e queimou todo o cesto com tudo que estava dentro. Eu era o primeiro brasileiro a participar de uma Olimpíadas de Mágica e, no entanto, não iria conseguir chegar ao final, pois não conseguiria mostrar meu espetáculo. De 10 minutos apenas. Foi frustrante, né, quando eles me tiraram do palco e com o meu material todo queimado. E quando os organizadores chegaram para mim, falando mais uma vez, Issao, você gostaria de ter uma segunda chance, né, em relação a participar? Eu falei, gostaria, lógico que gostaria. Vim do Brasil, não sei quantos quilômetros daqui do Japão, para fazer uma apresentação, né, que foi, aliás, eu fui muito honrado de ter recebido esse convite, só que meu material está estragado, né? Ele falou, e se nós juntarmos mágicos do Japão todo que estão aqui conosco
e cada um deles fornecer um material para você e você ter exatamente 2 horas para montar tudo e se apresentar. Ou seja, nós passamos todos os mágicos que estavam concorrendo com você nas competições na frente e você entra no final de todos. Você toparia entrar mais uma vez? Foi então que aquele batalhão de mágicos se reuniram à minha volta e perguntaram: o que é que você precisa de material para construir? E em 2 horas, como se fosse o MacGyver, aquele personagem da Profissão Perigo, um seriado que ele fazia uma bomba atômica com farinha de trigo muitas vezes, ou seja, ele estava numa situação muito delicada e ele tinha que construir com um material que tivesse em mãos alguma coisa que pudesse ajudá-lo. Foi exatamente isso que me senti naquele momento. Eu tinha que usar os materiais que tinha em mãos para fazer exatamente a rotina que eu tinha criado para as Olimpíadas. Apresentei o número infelizmente não saiu como eu desejava que saísse, mas ainda assim eu consegui conquistar para o Brasil um prêmio especial, que me honrou muito, não apenas pelo prêmio em si, mas por eu não ter decepcionado as pessoas que confiaram em mim, meus pais que acreditaram em mim, que queriam que eu fosse mesmo para essa competição e que investiram seu tempo e recursos para que eu fosse para lá. Quando eu consegui apresentar o espetáculo, eu vi que aquilo era o que eu tinha valor para mim. Não importava mais se eu ganhava ou se eu perdia, mas importava sim que eu honrasse com aquilo que as pessoas que acreditaram em mim, com as pessoas que investiram em mim, que eu pudesse honrar com elas, devolver para elas aquilo que elas deram para mim. A partir de 2006, eu pensei em montar um grande espetáculo. Um espetáculo que realmente tivesse cenários, figurinos, bailarinas e uma superprodução. Então montamos o espetáculo Ilusões, a Fantástica Volta ao Mundo, um espetáculo hoje conta com 10 grandes cenários, 120 figurinos, efeitos especiais, são mais de 50 personagens interpretados, então é a maior produção de ilusionismo teatral do Brasil, e dentro da minha especialidade, que é justamente a magia teatral. Então eu criei esse espetáculo com todo esse conceito. O espetáculo é uma volta ao mundo. Então saímos do Brasil. Se você desenhar realmente no mapa por onde passa a cada país que a gente percorre durante o espetáculo, é realmente uma volta ao mundo. Então sai do Brasil, percorre o mundo e volta para o Brasil. Então é uma superprodução que encanta, que diverte, que impressiona, que surpreende. E eu me sinto realmente realizado de ter produzido, de ter dirigido, de ter montado esse espetáculo com recursos próprios, Isso que é o mais difícil. Falta de patrocínio é talvez o grande motivo dos espetáculos não continuarem em cartaz. Hoje as grandes empresas elas querem realmente investir nos grandes artistas, nos artistas globais, quem está realmente na mídia, quem está na novela das 8, então isso prejudica bastante. Quando você chega com um projeto, por mais diferenciado, por melhor que seja, a empresa ela já questiona, mas quem é, em que programa de televisão você está, que constância você aparece na TV, e isso é bastante complicado. Então isso desmotiva bastante e faz com que você, de repente, limite o seu espaço de apresentação. Um dos shows, só foram vários momentos assim, que a gente foi o único mágico a conquistar 5 vitórias consecutivas no programa do Silvio Santos. Hoje tem o programa O Astros, tem American Idol, todos esses outros programas, o cara conquistar essa vitória. E na época o Silvio Santos, ele tinha um programa que tinha que ganhar 5 vitórias consecutivas. Você tinha que ir 5 domingos, e os 5 domingos os jurados tinham que nomear você como assim, para classificar. Então a gente foi classificado para o final, a gente foi 5 domingos e ganhou 5 domingos. Só que no decorrer desse concurso, porque não era só mágico, era dançarino, era palhaço, era maravilhoso, enfim, tinha várias outras atrações, vários outros artistas. E no final, não teve a grande final. Por quê? Porque não teve nenhum mágico a conquistar 5 vitórias consecutivas.
Então fomos nós, né? Então na época nós ganhamos prêmio em dinheiro, nós ganhamos, que na época era um videocassete, a fita. Então foi uma vitória muito grande, foi um dos momentos especiais na nossa carreira. Eu acho que a mágica ela desperta interesse de todo mundo, né? Seja uma criança, por mais nova que seja, até né, uma pessoa mais velha, de 80, 90 anos. Então a mágica ela agrada, né, de 1 a 101 anos. E os efeitos, eles são impactantes. Eles podem transmitir um conceito. Então, pelo efeito mágico propriamente dito ser impactante, então já atrai a atenção dos investidores para fazer um lançamento de produtos de uma forma diferenciada, né? Então você imagina que o lançamento de um carro, fazendo aquele carro aparecer, né, ele vai ficar na memória das pessoas que assistiram com muito mais ênfase do que se aquele carro ele entrasse andando, né, normalmente. Então a mágica ela tem esse poder de fazer com que as coisas elas tenham um impacto visual bem diferenciado. Uma grande montadora de caminhões, era na época líder do mercado, solicitou um projeto especial. Já haviam feito tudo com caminhão, tudo. Caminhão que rodopiava, caminhão que dava, né, fazia aquelas manobras perigosas, ficavam expostas, o caminhão ficava exposto de uma forma pendurada. Então, eles queriam algo inovador. Foi então que eu sugeri para eles, que tal se fizermos a materialização de um caminhão diante de todos os convidados no evento de lançamento deste novo modelo. Eles acharam fantástico, mas ao mesmo tempo acharam absurdo como que eu iria fazer isso. E perguntaram, onde já foi feito? Eu respondi, em nenhum lugar aqui deste país. Nunca foi realizado essa experiência. Então eles ficaram assustados, mas ao mesmo tempo ficaram seduzidos pela ideia. E eles falaram, vamos fechar o negócio. E lembrando bem, que não estamos falando de um negócio onde os valores eram valores um pouco maiores do que um honorário de um mágico. Não, mas sim o valor de um projeto. Um projeto onde envolvia pelo menos 35 pessoas, 35 profissionais. Um projeto onde envolvia 3 meses de preparo. Um projeto onde envolvia um preparo, um planejamento de engenharia para que isso acontecesse. Em outras palavras, era um projeto de marketing muito ousado que até então era novidade na época. Quando nós fizemos a realização da materialização do caminhão diante da plateia ao vivo, foi um evento histórico. Até então nunca tinha sido feito algo nesse porte. E nós então conseguimos honrar, fazendo duas apresentações onde o caminhão aparece de uma forma perfeita. Um caminhão de 4 metros de altura e pesando 7 toneladas. Foi então que nosso mundo começou a mudar, pois neste momento esta foi a primeira apresentação de ilusionismo oficial aqui no país. A primeira. Ilusionismo no sentido do quê? De ter toda uma estrutura profissional, uma linguagem ilusionista, como era realizado no exterior, como nos grandes espetáculos da Broadway, e que realmente foi trazida ao Brasil para que isso acontecesse. E nós temos este orgulho de sermos o primeiro, né? Eu falo de sermos porque eu sozinho não fiz nada. Eu dependia de uma equipe que participou de todo esse processo. E nós fomos os primeiros a realizarem esta empreitada. Então, durante 10 anos seguidos, nós realizamos projetos de ilusionismo. Nós criamos projetos de ilusionismo para todos os produtos imagináveis. Avião, helicóptero, mais caminhões, automóveis, modelos de automóveis de todos os tipos. A Casa Via Funchal, fomos nós quem inauguramos a Casa Via Funchal. Em outras palavras,
durante 10 anos, nós colocamos aqui no Brasil o ilusionismo numa evidência como nunca antes foi colocada. E sempre diferenciando a mágica do ilusionismo. Olha, segredo do sucesso, você vai ter que ver a minha palestra, viu? Que eu dou uma palestra que eu falo sucesso num passe de mágica. Não, para ter o sucesso, você tem que ter vários fatores. Não basta ter aquela coisa, tem que ter sorte. Lógico, na vida você tem que ter sorte. Mas para ter sucesso, você tem que ser ousado, você precisa ser organizado, você precisa ser honesto, você precisa acreditar em você mesmo, você precisa administrar o seu dinheiro, você precisa... Enfim, você precisa ter muita coisa. Mas com certeza, se você acreditar em você mesmo, aí sim é meio caminho andado. O sucesso está em você. Acho que sucesso ele está relacionado a trabalho, né? Não, isso claro que não é uma regra, não é porque você trabalha demais que você vai atingir o sucesso, mas é um caminho, né? Ou eu diria que é o único caminho. Se você se você se empenha, se você trabalha para conquistar aquilo que você sempre sonhou, a possibilidade de você atingir o sucesso é muito grande. Né? Então eu acho que é empenho, é trabalho, é determinação, é realmente a cada dia, né, matar um leão para você atingir aqueles seus objetivos. Né? E não precisa passar por cima de ninguém, não precisa puxar o tapete de ninguém. Eu acho que o sucesso também está relacionado a você conquistar, né, o seu público, conquistar o seu espaço, conquistar com o seu trabalho, né? Então, sem passar por cima de ninguém, dia a dia, passo a passo, degrau a degrau, e é isso, é a realização, né? Sucesso é a conquista dos seus objetivos. Eu acho que quando você acredita no seu sonho, acredita no seu trabalho, você tem uma grande chance de chegar a atingir os seus objetivos. Né? Acho que acreditar no sonho, acho que talvez seja a grande chave para você abrir todas as portas. Se você acredita, você parte daí e vai seguindo carreira até realmente chegar a conquistar aquilo que você sempre sonhou. Né? Então eu, como sempre acreditei nos meus sonhos, eu acho que claro que os sonhos também eles vão evoluindo, né? Hoje você tem um sonho desse tamanho, né? Passa um tempo, seu sonho aumentou, seu sonho é desse tamanho, passa mais um tempo, seu sonho aumenta. Então isso hoje eu tenho sonhos maiores, né? Conquistei muitas coisas, mas hoje eu tenho sonhos bem maiores do que quando eu era criança. Mas conquistei muitas coisas. Nessa aventura aqui de trazer o ilusionismo ao Brasil, eu aprendi muito. Não só como profissional, mas também como um ser humano. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pois creio no seguinte: quantos de nós crescemos, nos tornamos naquilo que sonhávamos quando éramos criança? Quando somos criança, queremos ser bailarinos, queremos ser astronautas, mágico, mas quantos de fato se tornam exatamente o que sonhavam? Eu posso afirmar que eu me tornei um profissional, um mágico, que era exatamente o que eu queria quando criança. Então, o plano é assim, é deixar minhas coisas para o futuro assim, para uma coisa talvez governamental, porque assim, a estrutura que eu tenho é difícil de se ampliar sem ter visão de lucro assim para a cultura. Se for na base assim de exposição, de guardar essas coisas, é difícil de dar muito dinheiro assim. Tanto é que todos os museus de São Paulo, mesmo os do estado, da prefeitura, eles não dão lucro, eles dão prejuízo, porque é a sociedade que paga para eles existirem. Então eu penso assim, que um dia tem que ser feito isso, se for no sentido de aproveitar as coisas de mágica que eu tenho. Mas se eu fosse também só esperar dos outros, eu não fizesse nada, ninguém nem ia saber que existia isso, que existia mágica, que qualquer um poderia. Já é difícil de saber como que a gente consegue ser mágico. O que vai acontecer?
Eu penso assim, eu guardei o passado para valorizar o presente, para que o futuro fique mais fácil para todo mundo. Se não acontecer isso, todo mundo está começando todo dia fazendo a mesma coisa. Se você não vê referências do todo, você vai sempre fazer a mesma coisa. Isso daí é importante tanto quanto o estudo. Isso até emociona, viu? É difícil, é realmente difícil chegar num estágio em que você tem uma grande produção, você tem uma grande equipe, precisa trabalhar muito para conseguir. Muitos não conseguem. Eu até digo isso para minha equipe, né? Eu me considero uma pessoa privilegiada por fazer hoje o meu sonho de criança, né? Muitos não conseguem. Muitos, e não estou dizendo isso só na carreira artística, né? Mas se perguntar para qualquer criança, falar o que você queria ser, o que você quer ser quando crescer. A criança pode falar que quer ser médico, né? Engenheiro, bombeiro, artista, né? Ator de novela, enfim. Poucos conseguem realizar o seu sonho de criança, né? E agradeço muito a Deus por isso, eu me sinto uma pessoa, como eu disse, extremamente privilegiada de ter realizado esse sonho. Olha, eu falo na minha palestra que as pessoas perguntam para mim, ô Samuel, o que é mágica, né? O que é ilusionismo? Então eu explico que mágica é tornar algo impossível em realidade. Então eu falo que a mágica é mais ou menos como se fosse um sonho. Então se você tiver um sonho, você sonhe, porque um dia o seu sonho pode se tornar realidade como num passe de mágica. Acredite nos seus sonhos.